O NumPy é a biblioteca definitiva para computação numérica no Python. O grande trunfo dela é ser otimizada para manipular volumes gigantescos de dados com alto desempenho. Isso acontece porque, embora se escreva em Python, o núcleo dela é feito em C e Fortran, ou seja, tem-se a facilidade da sintaxe do Python com a velocidade de linguagens de baixo nível. Ela já traz um sinal pronto para uso, funções matemáticas complexas, geradores de números aleatórios, álgebra linear e até transformadas de Fourier, tudo nativo e otimizado. E é justamente por ser tão robusta que esta ferramenta se tornou o motor de todo o ecossistema científico, sendo aplicado em áreas como computação quântica e estatística, processamento de sinais e imagens, arquitetura e engenharia, entre outras áreas. Além disso, é utilizado no PyTorch, que é um framework de Deep Learning, ou seja, aprendizado profundo, TensorFlow, que é para o aprendizado de máquina, ciência de dados e também na parte de visualização de informações. Para se ter uma noção do seu poder, essa mesma tecnologia foi utilizada para gerar a primeira imagem de um buraco negro, detectar ondas gravitacionais e também é utilizada na análise esportiva e comportamento animal. E no arquivo Jupyter, vou importar essa biblioteca. Import NumPy como NP. Executar, aparece a exceção. Não encontrou um módulo chamado NumPy. Como é que o Python sabe que não tem o NumPy instalado? Pois eu estou utilizando o Jupyter Notebook. Caso vocês tenham instalado o Anaconda, o NumPy já vem por padrão instalado. E o Python, ele sabe que não tem esse pacote, pois nativamente existe uma biblioteca chamada sys. Import sys. Ctrl Enter para executar. sys.pf. Ctrl Enter novamente. E aqui está listado todo o diretório em que o Python procura um módulo ou um pacote chamado NumPy, desde arquivos zip até diretório local e também em site package, pois toda a biblioteca que formos instalar a partir de agora vai ficar armazenada nesse local. Logo, o sys procurou em todos esses diretórios e não encontrou o NumPy. Sendo assim, é necessário instalar. Para isso, pip install NumPy. Instalou e tem-se uma pequena nota dizendo que provavelmente será necessário reiniciar o kernel. Kernel, reiniciar, restart, executar novamente a primeira linha e funcionou normalmente. Logo, ele reconheceu o NumPy. Mas de onde o NumPy será instalado? Existe um site chamado PyPI em que toda a biblioteca do Python está nesse repositório. Pesquisando por NumPy, vocês irão encontrar algumas informações que são úteis. Como é que se instala a biblioteca, a informação sobre documentação, aqui tem um website e as pessoas que mantêm o NumPy. Uma coisa interessante a anotar é, ao executar esse comando pip install e o nome da biblioteca, é instalado o pacote de uma pessoa ou um grupo de pessoas que criaram e disponibilizaram no PyPI para utilizarmos. Então, da mesma forma que estamos utilizando pacotes de terceiros, podemos criar o nosso próprio pacote, seja para disponibilizar no PyPI ou como kit de ferramentas para uso interno, evitando copiar e colar códigos, e também na parte de desenvolvimento web. Aqui vou mostrar um exemplo, mas para deixar bem claro, isso é somente para ilustração. Então, estou utilizando o Flask para a construção de um site. A primeira coisa a notar é que o PyCharm ele diz que não tem um Flask instalado. Mas antes de instalar a biblioteca, tem-se o diretório meu site, que está no disco local D, /trabalhos, meu site. Dentro desse diretório tem uma pasta .env, lib, set packages. E o único pacote que tem instalado é o pip. Terminal, pip install, flask e pytest. Após instalar essas bibliotecas, perceba que foram salvas no caminho site packages, que é o caminho importável do Python. Tem-se o Flask, o Click, Jinja, PyTest, Workzog, porque o Flask, por padrão, ele já instala diversas bibliotecas que ele precisa. Minimizar, executar o comando cls
para limpar o terminal. E para colocar o site no ar é bem simples. Flask, --app. E aqui eu preciso informar o caminho que está o arquivo app.py. Ele está no pacote meu site, porque o pacote tem o arquivo init. E dentro desse pacote tem-se o arquivo app. Logo, meu site /app. E por padrão, o Flask ele já vai procurar uma função que se chama createApp e executar essa função. --debug run para colocar o site no ar. Aqui aparece algumas informações, diz que o debug está ativo e esse é o local onde está rodando o site. Então, é um site bem simples, tem a página inicial, vendas, sobre e um menu suspenso com produtos, além do login e criar conta. Porém, na parte de desenvolvimento web, é interessante rodar testes. Antes de mais nada, Ctrl C e ao invés de colocar o site no ar, o comando será --help. E aqui vai aparecer algumas informações. O ponto de interesse é esse shell. Digitando o comando shell, tem-se a instância do app e digitando app.name, ele vai dizer que o nome do aplicativo é meu site.app. Então, vou criar um teste para o nome do site. Novo diretório, testes, e como vimos, dentro do teste vai existir um arquivo chamado conftest, é de configuração, import pytest, e tenho que importar essa função createApp from meu site.app import createApp. Porém, essa importação tem que vir do caminho importável que é site package. Mas por que ele consegue reconhecer normalmente? Indo no Python Console, pode-se observar que automaticamente a pasta atual, que é de trabalhos, meu site, é estendida. Sendo assim, todo o pacote desse arquivo ele vai reconhecer como importável. Mas nesse caso específico vai ter um problema. @pytest.fixstory, o escopo vai ser de módulo. Relembrando, quando é módulo, vai ter o mesmo objeto para todos os testes. A função vai ser app retornar createApp. Só para explicar, nessa função createApp, eu só tenho a instância do Flask, as rotas, porém, no site real vai ter mais informações do que isso. Vai ter banco de dados, admin, autenticação, configuração, entre outras informações. Novamente na pasta de teste, criar outro arquivo chamado teste_aplicativo, pois por padrão, ao executar o teste, ele já vai procurar um arquivo que comece com teste underline e executar todas as funções que também começam com teste. Voltando para o terminal, e o teste é o nome do meu aplicativo tem que ser meu site.app. Def teste nome aplicativo vai receber app. Lembrando que esse app vai ser injetável por causa da configuração do teste que eu defini aqui. Assert, que é a validação, app.name, que é o atributo, tem que ser igual a meu site.app. Vou sair do shell e para executar o teste é muito simples. pytest-v. E aqui no terminal ele já acusou o problema. Ele não encontrou nenhum módulo chamado meu site. Sendo assim, em desenvolvimento web, é interessante transformar, que nesse caso é meu site, em um pacote instalável, para que possa executar os testes necessários. Copiei esse arquivo chamado pyproject.toml, que é um arquivo de configuração para empacotamento de projetos, transformando assim pastas soltas em uma biblioteca instalável, gerenciando nome, versão e dependências em um só lugar. O primeiro bloco, que é o Build System, diz como instalar, no caso, as ferramentas. O segundo bloco, que é o projeto, vai conter os metadados, ou seja, as informações necessárias. E perceba que eu tenho as dependências, que nesse caso é o Flask e o PyTest. Estou colocando as dependências no mesmo lugar, que, como eu disse, é só para ilustrar. E o terceiro diz onde estão os arquivos certos. Aqui vai procurar todos os pacotes no projeto atual e o que deve ser ignorado. Para transformar esse projeto em um projeto instalável, basta executar o comando pip install-e, que é de editável. Bom, ele instalou com sucesso. Essa pasta com algumas informações, e essas informações vêm diretamente do PyProject. E dentro da pasta set package, ele tem um pacote meu site, a versão, que nesse caso é 0.1.0,
o comando cls para limpar o terminal e novamente pytest-v. Dessa forma, eu consigo executar o teste. Ele executou esse teste e, como pode observar, o teste passou. Caso eu colocasse uma informação incorreta, como no final, e executar novamente, ele disse que o teste falhou. E o ponto importante é, você não precisa se preocupar com esses assuntos. Isso que eu mostrei serve somente para ilustrar e, com isso, facilitar o entendimento a respeito de como funciona o sistema do import do Python e a necessidade de transformar o projeto em um projeto instalável. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar sua opinião e o like. Até a próxima!